A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical e hoje eu quero fazer uma breve introdução antes de iniciar o tema do nosso estudo deste dia. Então, nós vamos falar um pouco sobre as recompensas prometidas às 7 igrejas da Ásia nos textos escritos dentro do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. E nessa introdução eu preciso que os irmãos entendam o seguinte: o livro de Apocalipse, que também é chamado de o livro das revelações, ele traz inúmeras figuras e visões de difícil interpretação e com poucos paralelos no restante da Bíblia e com diferentes interpretações até mesmo dentro dos estudiosos, dos teólogos. Então, com isso em mente, eu quero que os irmãos entendam que o que nós vamos falar é o que nós entendemos até o momento sobre isso e nós não vamos fazer muitas especulações. Nós vamos nos ater às coisas que estão reveladas e a coisas que podemos inferir de uma forma um pouco mais clara. Só para os irmãos terem uma ideia, algumas ideias que correm no meio daqueles que estudam a palavra, alguns interpretam que as 7 cartas às igrejas são, na verdade, 7 tempos diferentes que a igreja passou desde a época em que João escreve o livro de Apocalipse até o momento presente, e inclusive as duas últimas seriam ainda etapas que a igreja viveria antes da vinda de Cristo. Então essa, para vocês terem uma ideia da dimensão das discussões quando falamos das cartas às 7 igrejas. Nós não vamos nos preocupar com isso em termos do o que já realmente aconteceu, o que ainda vai acontecer, porque nós não conseguimos realmente saber quanto disso já foi ou quanto disso ainda será. Se elas são uma tipificação das igrejas que existiram naquele tempo, se elas são uma tipificação das igrejas que existirão quando Cristo estiver para voltar, se na verdade foram fatos históricos que foram acontecendo e ainda alguns que acontecerão. Nós não sabemos, não podemos inferir com precisão nada disso. Então, vamos deixar isso de lado, ok? Então, vindo para a ideia das cartas, entendendo que nós estamos falando do capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Ele enumera as igrejas da seguinte forma. Ele fala a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As cartas, como um todo, têm algumas similaridades na forma como elas foram escritas. Então, primeiro diz quem é a igreja que está recebendo a carta, ou seja, o destinatário. Na sequência diz quem é o remetente e Cristo aparece de diferentes formas para cada uma dessas igrejas. Depois aponta algumas qualidades e defeitos dentro de cada uma das igrejas, algumas com mais defeitos, algumas com mais qualidades, para depois dar uma ideia de prova ou desafio que a igreja passará, para então dizer que ao fim, aquele que vencer, e é disso que nós vamos tratar, ao que vencer são prometidas algumas coisas. Então, indo direto para o texto, Apocalipse 2, a primeira carta à igreja de Éfeso, está no livro, no Apocalipse 2, do 1 ao verso 7. E ela diz assim: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, a apresentação do destinatário, a apresentação do remetente. E vai escrever: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência. Então, vai descrevendo qualidades que a igreja tem. E no fim, ele chega lá no verso de número 7 e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei
a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, essa é a primeira promessa para a igreja que vencer. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando ele escreve essa ideia, nós podemos lembrar o que? Gênesis, capítulo 3, verso 22 ao 24. Então ele vai dizer assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o que nós podemos entender desta primeira promessa? O acesso ao paraíso, porque a árvore da vida está no meio do jardim do Éden, no meio do paraíso de Deus. Então, acesso ao paraíso, aquele que vencer, e a vida eterna, certo? Versículo 22, na parte final, para que ele tome também da árvore da vida e comendo, viva eternamente. Ok? Então, essa é a primeira promessa à igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna está ali nos versos subsequentes, do 8 ao verso 11 do capítulo 2. Então começa ali: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então Cristo se apresentando de uma forma diferente. E no verso 11 ele diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aqui é interessante, né? Se nós vamos lá para o capítulo 20, verso 14, ele diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E quando nós vemos Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 4 e 5, ele vai dizer: Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Então, Cristo Jesus falando para que nós, então, temêssemos a Deus mais do que aos homens, porque Deus tem um poder não só de matar o nosso corpo, mas também de condenar eternamente a nossa alma. Então, o que nós entendemos dessa promessa escrita à igreja de Esmirna é que você está justificado e salvo. Então, eu tenho acesso de novo à vida eterna e passo desse juízo para condenação para um juízo para receber o galardão e a vida em Cristo. Então, essa é a segunda. Então, terceira igreja, igreja de Pérgamo, no capítulo 2, verso 2 a 17. Começa no 12 a 17. Começa no 12 dizendo: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, novamente, destinatário, remetente, de forma clara. No verso 17: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome,
escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, lendo de novo o último verso. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, a primeira parte diz do maná escondido. O que era o maná? Maná foi o pão, a provisão que Deus enviou no deserto para que o povo, após ser livre do Egito, pudesse ter vida. No deserto, Deus providenciou o maná. Então, o pão vivo que desceu do céu. Então, nós temos a ideia, certo? Da palavra de Deus, que é aquilo que sustenta a nossa vida. Dessa mesma forma, na hora que juntamos essa ideia de um maná com o escondido, nós temos as palavras reveladas e as palavras em oculto. Então, parece que o prêmio, nós podemos entender ou inferir dessa forma, seria a revelação daquilo que até hoje é oculto a nós, aquilo que não está revelado. Um prêmio de conhecer aquilo que antes nós não conhecíamos da parte de Deus. E ele continua dizendo sobre pedras brancas. E aqui, obviamente, a gente precisa recorrer a como era feito os julgamentos na época de Jesus. Então, você tinha dentro do tribunal pedras brancas e pretas. E faziam-se os votos. Se você tinha mais pedras brancas, você era inocentado. Se você tinha mais pedras pretas, você era culpado. Então, isso nos remete a uma justificação, a uma inocência diante de uma acusação. Então, dessa forma, de novo, nós vemos passando pelo tribunal de Cristo, e aí nós podemos ler, por exemplo, então, Romanos capítulo 14, verso 10, que Paulo escreve o seguinte: Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E a mesma ideia ele diz também em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. Ele diz assim: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. E aí a gente tem essa ideia de que nós recebemos dele o voto pela inocência, pela purificação, pela justificação, a salvação das nossas almas. E receberemos então o galardão que nos é atribuído segundo aquilo que nós fizemos para o Senhor. Ok? Então, essa é a ideia. E aí ele fala de um novo nome. E aí nós podemos entender, em Cristo Jesus somos novas criaturas. Então podemos receber um novo nome, como aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus pela água e pelo Espírito Santo, também têm um novo batismo, um novo nome. Quarta igreja, não vamos nos perder, Tiatira, capítulo 2 ainda, os versos finais agora, do verso 18 ao 29. Essa é uma das cartas mais extensas às 7 igrejas. E é uma carta bastante detalhada. E ela começa dizendo, no verso 18: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, destinatário e remetente, bem descritos. E aí, no fim do versículo 26, 27 e 28, ele dá uma promessa. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão
quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, lendo de novo, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. E aí nós avançamos de novo aqui em Apocalipse, no capítulo de número 22, verso 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Da mesma forma, um salmo que muitas vezes eu vejo pessoas interpretando errado por aí, é o salmo de número 2. Porque o salmo de número 2 é um salmo que fala sobre Cristo, sobre a revelação do Filho de Deus, o unigênito do Pai. Está ali no verso 6 e 7. Então ele fala: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Único, unigênito do Pai, Jesus Cristo. Aí no verso 9, ele vai dizer: Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então, falando sobre o poder de Cristo sobre as nações. Então, na hora que nós vemos o que Cristo fala à igreja de Tiatira, nós entendemos que ele nos dá da sua autoridade para então estarmos diante das nações, levando a sua palavra e falando a todos os homens conforme os juízos, mandamentos, ordenanças do Senhor, conforme a sua palavra, com igual poder e autoridade, pois seremos como ele é. Então, é isso que eu entendo desse. E partindo para a quinta, então, igreja de Sardes, aí a gente entra no capítulo 3 de Apocalipse, verso de 1 a 6. Eu estou passando sem ler, mas os irmãos podem parar a gravação e ler todos os versículos. Separar aquelas qualidades e defeitos e até o desafio que fica para aquele que vencer. Tá? Mas capítulo 3, verso 1 diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, destinatário e remetente. Verso 5: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, lendo de novo: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É interessante aqui, na igreja de Sardes, nós vemos, por exemplo, lá no Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8, diz assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, ele dá-nos a vestir de linho fino. Então, a justiça dos santos, a justiça daqueles que são santificados e agora são reconhecidos como santos na presença de Deus. Além disso, nós vemos lá em Mateus 10, 32 e 33, Cristo Jesus falando que aqueles que... Vamos abrir, né? Diz assim:
Porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, nós vemos Cristo nos apresentando ao Pai. Então, Pai, estas são as ovelhas que o Senhor me deu e nenhuma delas se escapou. Estes são aqueles a quem o Senhor me entregou e eu estou os apresentando novamente a Ti. E aí também está escrito, né, e bem claro, eu não riscarei o nome desses do livro da vida, do Cordeiro, que nós também vemos lá em Apocalipse, o livro do Cordeiro, os selos sobre o livro. Isso aí está no capítulo 5 de Apocalipse. Depois os irmãos também podem ler. Então, que essa foi a quinta igreja, Sardes. Igreja da Filadélfia, capítulo 3, do verso 7 ao 13. Então diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Remetente e destinatários claros. E ele vai no verso 12 e diz: Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, repetindo, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. É interessante que aqui a gente pode pegar os textos lá de Gálatas 2:9, por exemplo, e olha o que diz aqui, Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, 3 apóstolos citados, Tiago, Cefas e João, e esses eram considerados colunas na casa do Senhor. De igual forma, nós temos a figura da igreja, Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz: Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, nós somos também colocados e inseridos como aqueles que dão sustentação ao templo de Deus. E não só isso. Aí nós recebemos o nome do Senhor, o nome da nova cidade e o novo nome de Jesus. Essas coisas não tem como saber como serão, né? Nós, como novas criaturas, podemos ter um novo nome, ou seja, uma nova genealogia, um novo sobrenome que faria mais sentido às nossas vidas, porque somos como filhos adotados de Deus. Mas, como são esses nomes, como ficarão e essas coisas, nada disso fica claro no texto bíblico. Então, nós vamos pular. Chegando à última igreja das 7 igrejas da Ásia, descritas aqui em Apocalipse 2 e 3, é a igreja de Laodiceia. Então, verso 14 ao verso 22 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Então, como sempre, um destinatário muito claro e um remetente muito claro, diferente para cada uma das igrejas, uma tratativa de Deus diferente. O que ele escreve então no verso 21? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, repetindo, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, quando nós vemos isso, que nós entendemos que aqueles que vencerem reinarão com Cristo Jesus. De qual forma, como todos podem reinar, como todos se assentarão no trono de Deus, isso são coisas que não ficam claras no texto. Então eu espero que os irmãos tenham entendido. São promessas feitas às 7 igrejas que dá uma ideia de o que poderíamos receber ao vencer, mas nada disso é tão claro. Mas eu espero que as coisas que são mais claras, que foram isso que nós falamos hoje, fiquem guardadas para os irmãos e sejam, de fato, esperança para continuar a trilhar esta carreira, continuar batalhando e prosperando na caminhada e na obra que o Senhor tem dado. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.